Uma boa noite aí a todos que estão nos assistindo aí pela internet. Sejam todos bem-vindos. E creio que Deus tem uma palavra abençoada para os nossos corações. Peço que os irmãos vão abrir na Bíblia no livro do Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Muito bem conhecida essa mensagem. Quem nunca ouviu, né? Todos acharam? João 11 vai falar assim, ó. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Está Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhes enxugou os pés com os seus próprios cabelos. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele que amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava a Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, soube que Lázaro estava doente. Ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim está indo para lá outra vez? Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhe havia falado da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus disse claramente: Lázaro morreu, e para o vosso bem estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios, e muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Marta ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu vou repetir esse versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, seja o que for que pedires a Deus, Ele te dará. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Tu creres nisso? E ela lhe afirmou: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho, chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. Assim que Maria ouviu isso, levantou-se apressadamente e foi ao encontro dele. Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava onde Marta o encontrara. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo que ela se levantou apressadamente e saiu,
seguiram julgando que ela fosse ao sepulcro para ali chorar. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, vendo, prostou-se aos seus pés e desabafou: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Sendo assim, ao ver Maria chorando, bem como os judeus que vieram com ela, Jesus indignou-se no espírito e compadeceu-se. Perguntou-lhes Jesus: onde o colocaste? E eles indicaram-lhe: Senhor, venha e vê. Jesus chorou. Então os judeus comentaram: vede como ele o amava. Mas alguns deles questionaram: não poderia este homem que abriu os olhos do cego ter evitado que seu amigo morresse? Então novamente Jesus se indigna em seu espírito e, comovido, dirige-se ao sepulcro. Era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou-se Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, a irmã do falecido: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus: eu não te falei que, se creres, verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra da entrada do lugar onde o homem estava morto, estava deitado. E Jesus, levantando seus olhos aos céus, agradeceu: Pai, dou-te graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito essas palavras, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Então o homem que havia morrido saiu da gruta, tendo os pés e as mãos atadas com faixas de linho e o rosto envolto com um pano. E Jesus orientou-os: retirai as faixas dele e deixai-o seguir. Feche os seus olhos, irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, Pai. E que não seja mais eu, Pai, mas seja o Teu Espírito Santo me usando, Pai, me capacitando nesse momento. Pai, eu sou pequeno, mas o Senhor é grande, Pai. E o Senhor é Deus de maravilha, o Senhor é aquele que ressuscitou Lázaro, Pai. E é o mesmo que está aqui nessa noite, Pai. Que nós possamos estar, Pai, com nossos corações abertos para receber, Pai, a Sua palavra e entender aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor representa em minha vida. Amém. Pode ser assim, Senhor. Aqui tem uma palavra muito conhecida sobre o milagre, né, que Jesus faz na vida de Lázaro. E todos nós já ouvimos essa mensagem, né? Sobre Lázaro, saia para fora. E que bênção foi, que milagre foi esse que Jesus opera na vida de Lázaro, né? Muito linda essa mensagem, muito ministrada em todos os lugares do mundo, eu creio. Mas o que me chama a atenção nessa palavra é uma outra parte. E desde a palavra de abertura, Deus já vem falando sobre o nosso posicionamento, sobre as lutas, sobre as dificuldades. E nós encerramos o louvor falando: ainda se vier noite traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. Então nós vamos que no decorrer do culto, a mensagem, o culto o nosso culto é como se fosse um quebra-cabeça, né? Que as pedras vai se encaixando e no final monta todo mundo aquele que já montou um quebra-cabeça e você vai colocando uma peça aqui, outra ali, e no final você fica tão feliz de montar. E o nosso culto é desse jeito, graças a Deus. Desde a abertura até o final da palavra é uma concordância, porque nós somos guiados pelo poder. Esse ministério é criado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas o que me chama muita atenção são o posicionamento de Marta e Maria, e que é relatado aqui, nós lemos que uma delas, Maria, certa vez ela
adora a Deus de uma forma especial, como poucas pessoas é relatada na Bíblia da forma que ela adorou a Jesus Cristo. A Bíblia vai falar que Marta e Maria e Lázaro são amigos íntimos de Jesus Cristo. A casa deles era um lugar onde eles recebiam Jesus Cristo. Eram poucos lugares, poucas casas, onde ali Jesus Cristo, na sua caminhada, ele repousava, ele parava ali para descansar. Então eles tinham uma intimidade com Jesus Cristo. Eles viram Jesus Cristo operar grandes milagres, grandes maravilhas, presencialmente. Mas quando Lázaro fica doente, parece que aquilo que tudo que elas presenciaram não significou nada. Quando se fala de enfermidade, dependendo da situação, e a missionária Cláudia, ela convive com isso todos os dias, parece que quanto mais a situação piora, mais você vai perdendo a sua esperança, mais você vai perdendo a sua fé. E aí Lázaro está doente, e com o passar do tempo, as coisas vão agravando, a doença vai se agravando, e elas vão ficando preocupadas, mesmo sabendo quem era Jesus Cristo. Ali as fé delas é abalada, elas ficam preocupadas, desanimadas, desesperadas. E eu tive a oportunidade de passar isso com a minha irmã, que cada dia que passava, parece que ia piorando, e estava no quarto. Daqui a pouco ela foi transferida para a UTI, e daqui a pouco ela foi entubada, e a situação só agravava. E a minha mãe, que é uma mulher de fé, agora eu sei que minha mãe é uma mulher que ela não mede esforço para estar no domingo na escola dominical, ela não mede esforço para estar todos os dias no trabalho da igreja, mesmo com a idade dela, ela permanece fiel àquela mulher que é de oração, que eu sei que minha mãe é aquela mulher que ora nas madrugadas. E um dia minha mãe, diante dessa situação que a gente estava passando com a minha irmã, a minha mãe me liga desesperada à noite, e tantos outros dias que ela tinha ligado, ela liga chorando, ela fala: Silas, se Deus recolher minha única filha mulher que eu tenho, o que vai ser da minha vida? E ela em pranto, chorando, ela falou assim: se Deus levar a minha filha, eu não vou resistir, eu vou junto com ela. Eu não vou suportar, filho, essa situação. E aí eu me perguntei calado, falei assim: será que essa é minha mãe mesmo? Porque a fé dela está tão abalada diante dessa situação. E na hora Deus me deu a lembrança de Jó. E Deus falou assim: ó, fala para sua mãe que certo ponto a própria esposa de Jó, diante da situação que ele enfrentava, das perdas, das lutas, a própria mulher de Jó manda ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas na hora ele repreende a mulher dele e fala que o bem de Deus nós queremos aceitar, mas aquilo que não é favorável a nós não temos que aceitar. Então quer dizer que Deus só é Deus quando aquilo nos favorece, quando é aquilo que nos agrada, quando aquilo que nos deixa feliz. O livro de Romanos, se eu não me engano, 8, vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam ao Senhor. Se é todas as coisas, então não é só aquilo que nos agrada, não é só aquilo que nos deixa feliz, que nos deixa contente, não é só aquilo que nos deixa satisfeito. Mas e diante das dificuldades? E diante das lutas? E diante daquilo que vai contra a sua vontade?
E é sobre isso que nós vamos meditar nessa noite. Qual tem sido o seu posicionamento diante das suas dificuldades que você enfrenta? Qual tem sido o seu posicionamento, a sua atitude diante das provações que Deus permite na sua vida? Eu lembro que mês de setembro, no aniversário da Selma, nós tivemos a felicidade de estar junto na casa do pastor. E ali nós conversamos e nós entramos no assunto. E eu creio que a irmã Rose tinha postado há pouco tempo o vídeo do pastor lá no hospital levantando e andando, o dia que Deus fez um milagre na vida dele. Mas eu lembro que ali nós conversamos, nós nunca tivemos a oportunidade de ter aquele papo daquela forma como foi. E o pastor, com a liberdade que ele nos dá, ele chegou a falar que chegou um tempo que ele tinha conformado com aquela situação, porque cada dia que passava ficava mais difícil, fez uma vez a cirurgia, fez 2 vezes, ele procurava uma solução, os médicos não davam uma solução para a situação dele, e fez a cirurgia e vinha a dor. E o pastor relatou que um dia ele até falou para o missionário: vai para casa. Talvez por algum momento ele pensou assim: eu realmente não vou sair dessa situação. Talvez eu tenha que me conformar com isso. Não deu certo. E a gente começa a querer viver situações sozinho. Muitas vezes, quando a gente acha que não tem mais jeito, a gente tenta privar as pessoas que estão ao nosso redor. Porque você pensa assim: basta eu sofrer, basta eu passar por essa situação. E eu lembro que um dia eu fui visitar o pastor. Foi eu, Bruno, eu acho que o irmão Tyson estava no dia. E bem no dia, o pastor, bem na hora, o pastor tinha que fazer um exame. E o enfermeiro chegou e falou assim: vocês nos ajudam a colocar ele, transferir ele para a maca? Eu creio que o Bruno vai lembrar disso. E quando nós colocamos a mão no pastor, ele ai. E eu confesso que aquele dia, irmãos, eu tive que sair para o corredor porque eu não aguentei, eu não suportei. Eu me segurei na frente do pastor para não chorar na frente dele. Mas quando eu saí lá fora, eu falei: Senhor, tenha misericórdia, Pai. E aí, Marta e Maria, diante dessas situações, vendo seu irmão a cada dia piorar, não via esperança, não via melhora, não via o seu irmão se recuperando. Elas mandam um recado para Jesus. E ali elas esperavam que Jesus fosse atender elas pelo fato de serem amigos íntimos, na hora que chegasse até eles o recado. Mas o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Tem muitos ditados que falam que Deus tarda, mas não falha. Eu não concordo com isso. Como é que Deus vai tardar? Como é que Deus vai chegar atrasado? Quando foi que Deus chegou atrasado em alguma situação das nossas vidas? Deus, ele é perfeito, irmãos. O tempo dele é perfeito. E o que nós precisamos aprender e aplicar diante das nossas dificuldades é que dentro de um processo existe o tempo de Deus. E aí Jesus não atende ao chamado de Marta e Maria no momento em que elas queriam que ele fosse atender. E ali se cria ainda mais uma aflição dentro delas, porque
eu creio que elas ficaram imaginando, não, Jesus vai vir, ele vai operar um milagre. Mas espera aí, elas tinham convivido com Jesus. Será que Jesus só operava um milagre se ele tivesse face a face com elas? Tem uma mensagem do centurião que ele está com um servo dele enfermo e ele ouve falar de Jesus Cristo. Então ele vai ao encontro de Jesus Cristo e fala: olha, o meu servo está doente, e se o Senhor pode curar ele. E aí Jesus fala que vai ir até com ele, só que o centurião exerce uma fé que ele fala assim: ó, o Senhor não precisa ir lá, apenas uma palavra que o Senhor liberar, o meu servo será curado. E o interessante é que Jesus já tinha falado aqui que Lázaro não teria morrido. Lázaro não tinha morrido. Muitas vezes nós não vamos entender aquilo que Jesus está fazendo na nossa vida. E durante esse processo, durante esse tempo, realmente nós vamos ficar confusos. Nós vamos ficar preocupados. Tem uns 15 dias, com a liberdade também, eu vou contar um testemunho do Irã. O Irã estava passando um processo na empresa para ele voltar a trabalhar. E ele foi lá e falou: Silas, eu não estou dormindo. A situação não resolve. Está tudo complicado. Eu já falei com a Selma. E isso, eu já pedi laudo. E nada se resolve, Silas. Eu falei assim: Irã, descansa no Senhor. Fique em paz que o Senhor é perfeito. Ele jamais vai te abandonar. E passou-se os dias, o Irã chegou lá todo contente. Falou: Silas, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei: meu, você acredita que aquela situação eu tinha até esquecido já? E me ligaram hoje para me voltar a trabalhar, meu. E aquela pessoa que eu fui lá, Silas, ela me tratou tão mal, foi tão ignorante, mas hoje ela me tratou de uma forma tão diferente. Ela me tratou bem, falou para mim se cuidar, se eu sentisse qualquer coisa para mim entrar em comunicação com eles e tal. Aí existe a diferença de quando a gente descansa na dificuldade. O que é descansar em Deus? A gente aprende isso aqui todos os cultos. Descansar é a gente confiar e realmente falar: Pai, tá aqui, ó, eu confio no Senhor, que seja feita a sua vontade. Porque aqui diante dessa situação, Marta e Maria, se for ver a oração mais para frente, e foi falado hoje no capítulo 6, um pouquinho mais para frente, onde a Emily leu, de Mateus, o próprio Cristo vai ensinar a orar. E ele vai falar assim, ó: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas será que nós estamos concordando com a vontade de Deus aqui na terra, nas nossas vidas, em tudo que nós passamos? Ou será que diante de certas situações nós estamos ficando preocupados, desesperados, abatidos, ao ponto de a nossa fé estar igual a de Marta e Maria? E ainda eu vou mais além. Diante dessa situação que Marta e Maria estavam se passando, as duas, quando dão de encontro com Jesus, elas transmitem a culpa toda a Jesus Cristo. E nós lemos aqui, elas falam assim: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ou seja, sem alterar nada, quem sou eu? Mas eu pensando nelas, a culpa é sua. Porque se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. E quantas vezes o irmão Silas não já chegou em Deus, e eu vou falar, falo assim: Senhor, diante de algumas situações, será que você não está me enxergando não?
Será que você não está vendo o que eu estou passando? Será que você não está vendo que eu não estou mais aguentando essa situação? Deus, até quando eu vou ter que passar por isso? Você não está me vendo, não? Você não está vendo que eu não suporto mais essa situação? Você não vê que eu estou desesperado, que eu estou quase jogando a toalha? Mas a Bíblia vai falar que Deus jamais Ele vai te dar um fardo que você não consiga carregar. Jamais Deus vai colocar uma situação na sua vida, jamais Deus vai permitir tal situação na sua vida, ao ponto que você não seja capaz de suportar ela. Mas que em todas as situações a qual Deus permitir na nossa vida, como nós louvamos aqui também, o segredo é adorar. Porque é adorando que a cura vem, é adorando que a porta abre, é adorando que a tristeza vai embora, é adorando que a paz no lar, é adorando que a sua vida espiritual cresce, é adorando que a sua vida profissional cresce, é adorando que o seu entendimento amadurece. É só através da adoração que nós possamos vencer as dificuldades da vida. E Marta e Maria, elas já chegaram num ponto que não tinha mais jeito. E Jesus chega nelas e pergunta: cadê ele? Onde é que vocês colocaram ele? E aí elas falam: mas já faz 4 dias. Segundo a tradição grega, o espírito ficava no corpo durante 3 dias. E aí, eu imagino Jesus pensando, o próprio povo já fala assim: se Jesus chegasse no segundo, no terceiro, ia ter um pezinho de falar: não, mas a mais, ia ter alguma coisa. Mas aí Jesus chega no 4º dia, é onde não tem um moleque pra nada. E é tão interessante que Jesus fala que tudo isso que eles passaram, Lázaro e as suas irmãs, era para o nome do Pai ser glorificado. E todas as situações que nós passamos é para o nome de Deus ser glorificado. Não há vitória sem luta. Toda luta tem vitória. Mas o segredo é o quê? A gente lutar até o final. E como que eu tenho que lutar, irmão Silas? Posicionado, em pé, tendo fé, crendo que isso é só uma passagem. E logo, logo, a vitória vai vir em nome de Jesus, independente da situação que seja. O pastor Rodrigo está aqui, andando, pulando. A minha irmã também. Eu estou aqui. O Irã teve um acidente, um dia ele vai ter a oportunidade de contar que ele quase morreu, mas ele está aqui. E todos nós aqui temos um testemunho para contar de um milagre que vivemos na vida. Mas o segredo é a gente nos manter posicionados diante das dificuldades. E não transferir a culpa, a responsabilidade para uma pessoa, para Deus, para minha esposa, para o esposo, para o filho, para a filha, para o meu emprego. Não. Nós temos que aceitar. Assim como Jó fez. Como Jó aceitou, suportou e venceu e saiu vencedor. E ao final, Deus restituiu para ele tudo que ele tinha perdido, sem exceção. As dificuldades, as provações desenvolvem em nós cada vez mais a fé, a esperança e a paciência. Em todas as dificuldades, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós.
E o objetivo de Deus para nós é Ele nos mostrar o seu cuidado e amor, nos passando segurança e tranquilidade, independente da dificuldade que enfrentamos. Deus jamais, guarda isso no seu coração, vai deixar você passar uma provação sozinho. Ele sempre está do seu lado. Por mais que você se sinta só, Deus vai estar sempre com você. Ele jamais te abandona. Eu achei tão engraçado que a missionária postou essa semana sobre a pessoa falando: ô Jesus, não acabou não a lista aí das provas? E é dessa maneira. Termina uma, nós temos que estar preparados para a próxima. Porque até a vida de Jesus Cristo vai ser assim. Foi um meme tão engraçado, né? Mas é a realidade. Termina uma, vem outra, termina uma, vem outra. E nós vamos se manter firme na presença do Senhor. Esse é o segredo. Eu quero deixar para os irmãos aqui uns versículos de fortalecimento para as nossas vidas, diante das dificuldades. Romanos capítulo 15, 13, vai falar assim, ó: portanto, que Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda a alegria e paz, à medida da nossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Hebreus capítulo 10, verso 22, vai falar assim, ó: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da vossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. 1 Pedro capítulo 5, verso 9 vai falar assim, ó: resistirem permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que têm em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Ora, o Deus de toda a graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, confirmará, concederá força e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. A ele, portanto, seja o pleno domínio para todos sempre. Amém. Salmo 130, o verso 5 vai falar assim, ó: portanto, no Senhor espero com toda a minha alma e tenho certeza quanto à sua palavra. Todo o meu ser espera no Senhor, mais que as sentinelas pelo romper da alvorada. Israel deposita toda a sua esperança no Senhor, pois no Eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Aleluias. Salmos 33, verso 20 vai falar assim, ó: todo o nosso ser espera no Senhor, ele é o nosso amparo e a nossa proteção. No Senhor se alegrará o nosso coração, já que em seu santo nome colocamos toda a nossa fé. Derrama sobre nós tua bondade, ó Senhor, em proporção às esperanças que só em ti depositamos. Tiago capítulo 5, verso 11 vai falar assim, ó: eis que consideramos bem-aventurados todos quantos demonstram fé ao atravessar muitas aflições, tendo ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Aqui, todos esses versículos que eu li agora são palavras que nós devemos aplicar diante das nossas dificuldades, diante dos processos que nós vivemos de provações. E cada um de nós temos os nossos processos. Isso são coisas, processos, provações individuais. Mas jamais deixa de meditar e pedir orientação através da palavra do Senhor. Que nós não possamos agir como Marta e Maria agiram. Que no momento de desespero,
a fé delas foi abalada ao ponto de ela transmitir aquela situação a Jesus culpado. Mas nós que possamos confiar que tudo que nós passamos seja para a honra, para a glória e louvor do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Queria chamar o pastor aqui. Eu quero finalizar aqui lendo em Colossenses capítulo 11. Eu quero capítulo 1, versículo 11. Os irmãos quiserem acompanhar, pode se colocar de pé já, irmão, vou estar terminando. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 11, em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 11. Todos acharam? Amém? Sendo fortalecidos com todo o poder segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos plena redenção por meio do teu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, a fim de que em que absolutamente tudo tenha a supremacia. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por intermédio dele reconciliar consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo paz pelo seu sangue vertido na cruz. E a vós outros também, que no passado erais estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras, mas que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou do corpo físico de Cristo por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Até aqui, irmãos. Que o Senhor possa ter falado o seu coração através dessa mensagem. E eu agradeço a Deus mais uma vez. Agradeço a você que está na internet nos acompanhando. Deus te dê uma semana abençoada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.